Olá, minha gente! Estamos entrando no lar de vocês mais uma vez. E contando com a presença do nosso deputado Gerson Berger, do grande jornalista Pedro do Couto, que dá uma contribuição tão grande ao nosso programa. E na semana passada nós falamos muito aqui na violência que infelizmente prosperou na nossa cidade. Já não fossem tantos problemas que o cidadão enfrenta hoje, os problemas econômicos, a inflação, a falta de motivação, eu até diria. Temos aí a violência do jeito que está. E além disso, minha gente, eu não vou abrir mão da historinha contada pelo nosso Gerson Berger e eu asseguro a vocês que vale a pena. Vai ser uma linda história. Também falaremos sobre um projeto muito polêmico apresentado na Câmara dos Vereadores, que seria o dono, quando é enterrado, reservar um espaço para o seu animal de estimação. E logo depois nós vamos falar sobre a escravidão no Brasil, já que na última quarta-feira lembramos a abolição da escravatura no Brasil. Pois é, minha gente, mas falando em violência, acho que todo cidadão que vive no Rio de Janeiro tem que estar duplamente preocupado. Afinal de contas, aproximam-se os Jogos Olímpicos, um mega evento que poderá promover a cidade maravilhosa de forma fantástica, mas também poderá comprometer a sua imagem se a Secretaria de Segurança não tomar providências urgentes em relação à violência que tomou conta do nosso Rio de Janeiro. Ontem, realizamos na Câmara Municipal do Rio uma audiência pública para debater a situação em que se encontra hoje, por exemplo, a Praça São Salvador, no bairro de Laranjeiras. O local virou terra de todo mundo, menos dos moradores que moram de frente para a praça ou em seu entorno. O local, que já chegou a ser bucólico, hoje virou palco de violência, bagunça, som incompatível com o descanso dos moradores que necessitam trabalhar no dia seguinte. E isto praticamente acontece todas as noites, de domingo a domingo. Coincidentemente, os assaltos, furtos e violência nas adjacências repetem-se de uma forma assustadora todos os dias. Por isso, resolvemos, à última hora, mudar o tema da audiência pública. Ampliamos para discutir a violência praticada nos bairros do Flamengo, Laranjeiras, Catete e Aterro do Flamengo. Violência esta que tomou conta de todo o Rio de Janeiro. Acho que o secretário de Segurança, Mariano Beltrame, que até bem pouco tempo atrás eu aplaudia de pé, hoje me parece desmotivado a dar continuidade ao trabalho que iniciou com tanta garra e determinação. Secretário, o senhor tem obrigação de dar uma satisfação à sociedade, que apavorada tem medo de sair de casa até para ir à farmácia ou mesmo ao supermercado. Esta situação, repito, pode comprometer os Jogos Olímpicos na cidade e toda a estrutura montada e também a imagem da nossa cidade. Vocês não acham, Gerson e Pedro? Tereza, minha gente, Pedro, não tenho dúvidas de que é hora de sentar e discutir, traçando estratégias para diminuir a violência no Rio de Janeiro. Refiro-me nesse aspecto ao prefeito, governador e governo federal. A prefeitura também tem culpa, porque a desordem pública, como já falamos aqui inúmeras vezes, favorece as condutas à margem da lei, onde há ocupação desordenada e gente vendendo de tudo, de bebidas a drogas e mercadorias roubadas. Daí para a violência, o caminho é certo. Além disso, temos os moradores de rua sem qualquer assistência do poder público. Acho que a declaração do secretário Mariano Beltrame de que a população deve pensar bem antes de chamar a polícia muito infeliz,
pois pode levar a interpretações, a começar pela população sair de casa fazendo justiça com as próprias mãos. Claro que ele se referia à interpretação jurídica de portar facas, as chamadas armas brancas, não constitui crime, mas apenas contravenção. Meu Deus, o que é isso? O fato é que os assaltos, principalmente no centro da cidade, têm sido frequentes, os bandidos usando esse tipo de arma. A situação é complicada, mas necessita de solução. Pois, como você disse, Tereza, os Jogos Olímpicos estão aí e a violência que se instalou na cidade, se não for contida, trará grandes prejuízos ao evento e, consequentemente, à cidade. Resta a nós apelarmos ao anjo da guarda que nos proteja, que nos salve dessa situação dramática. Olha, Tereza, olha, Gerson, amigos telespectadores, a população do Rio, não só do Rio, do Grande Rio, porque a cidade do Rio de Janeiro, a capital do estado, é mais vulnerável ainda, mas temos que levar em consideração os perigos que envolvem a Baixada Fluminense. O problema é gravíssimo. Homens e mulheres, quando saem de casa, não sabem se vão voltar sem que desaconteça alguma coisa. Tão frequentes são os assaltos, as lutas de bando, os tiroteios, os assassinatos. Um homem errou um caminho, passou por uma área perigosa na Baixada Fluminense há poucos dias e foi fuzilado por bandos que disputavam o domínio do tráfico de drogas no local. A situação do Rio é gravíssima, é preciso que providências urgentíssimas sejam tomadas, não só em função da Olimpíada, que é um evento internacional que destaca a cidade e o país, mas também em função da população que cotidianamente sofre os sobressaltos da insegurança que se generaliza. É preciso pôr um fim nessa questão. Gerson e Pedro, mas o secretário de Segurança não ficou só com essa declaração citada por você, Gerson. Ele também, logo no dia seguinte, fez uma outra infeliz declaração, dizendo que a polícia não era babá de menor e nem de população de rua. Só que ele deveria apontar quem são os babás, tanto da população de rua quanto dos menores, que na verdade são atribuição e competência da prefeitura em dar solução. Então, o nosso secretário, infelizmente, não teve a coragem de apontar os responsáveis. Lamentável, secretário Mariano Beltrame. Mas agora nós vamos passar para um outro assunto, um assunto para alguns pitoresco, mas para mim bastante polêmico. E eu vou querer ouvir vocês dois, Gerson e Pedro, que vocês comentassem um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de autoria do vereador João Ricardo, que prevê que animais domésticos, como cães e gatos, possam ser sepultados nos jazigos da família e campas ao lado de seus donos. Acho a proposta muito polêmica, respeito a iniciativa do colega vereador, possivelmente ele tem um grande amor pelos animais. Ele declarou, inclusive, que tem 6 gatos e um cão e garante que os animais serão enterrados no jazigo da família. Eu confesso a vocês e aos amigos telespectadores que nos assistem que não chegaria a esse ponto, mesmo sendo uma apaixonada por animais. Eu tive uma gatinha durante 20 anos e quando morreu eu sofri muito. Fiz questão, inclusive, de enterrá-la num lugar especial, debaixo de uma mangueira, na Penha Circular, onde o Gerson tinha uma clínica psiquiátrica. Mas, por favor, Gerson e Pedro, eu gostaria que vocês me dissessem como veem esta iniciativa que está tramitando na Câmara. Ô, Tereza, eu acho graça. E estranho, como você disse,
essa iniciativa e não deixa de ser polêmica. Respeito o amor e a afeição que as pessoas têm por seus animais e seu sofrimento quando eles morrem. Lembro muito bem o que você sofreu quando perdeu a sua gatinha chamada Faísca e desejou que fosse enterrada na minha clínica. O mesmo aconteceu com o teu papagaio, pelo qual você tinha verdadeira paixão. Chegava a ser um competidor meu. É verdade. No entanto, enterrar animais em cemitérios, que para mim são campos sagrados, acho que não. Além disso, a maior parte dos cemitérios estão altamente adensados, sem lugar disponível para enterrar humanos. Imaginem animais para os quais o projeto obrigaria a disponibilizar espaços ao lado dos donos para serem enterrados. Acho sim que deveriam existir cemitérios públicos para animais em vários pontos da cidade, para que os donos que quisessem dar dignidade aos seus bichinhos na hora da morte o fizessem nesses cemitérios. Em Londres e nos Estados Unidos, vimos cemitérios bem cuidados, exclusivos para animais. Direito este que é perfeitamente compreensível e respeitável. Olha, minha gente, já disse tudo que tinha a dizer sobre o assunto. Respeito a ideia, mas não comungo dela. Olha, há casos de amor intenso entre um ser humano e um animal. Eu conheço um, mas não é um animal doméstico, porque o afeto entre seres humanos e animais não se restringe a cães e gatos, também a cavalos de corrida. O caso maior de integração que eu vi entre um homem e uma égua, aliás, no caso, foi entre o jockey Domingos Ferreira e a égua tirolesa, grande campeã da cudelaria do Seabra. A égua montada pelo Domingos Ferreira era outro animal, tinha um desempenho excepcional, quando não tinha o mesmo desempenho quando montado por outra pessoa. O próprio proprietário, Seabra, Nelson Seabra, reconheceu isso e fez que o Domingos Ferreira montasse sempre a égua tirolesa e que nunca perdeu nas suas mãos. Mas a ideia do vereador João Ricardo é inspirada nesse amor, nesse afeto, que é compreensível. Mas enterrar junto com o animal, com o ser humano, animal de estimação com o ser humano, eu acho muito difícil. E também a abertura de espaços nas sepulturas. Eu acho que as manifestações de amor extrapolam o local do sepultamento. Tanto é que nós nos lembramos sempre de parentes nossos que se foram, mães e pais, e não estamos querendo ser sepultados junto a eles. Pois é, Pedro, é por isso que o meu colega João Ricardo tem que deixar muito claro o que é animal de estimação, porque já imaginou ter que sepultar essa égua ao lado do Domingos Ferreira? Ia ser uma coisa bastante complicada. É verdade, exatamente isso. Mas nós falamos em espaço em cemitério, e também, de vez em quando, aparecem umas ideias boas. Até na imprensa, uma coluna aí bastante lida na cidade, publicou que o cemitério do Caju terá espaço para sepultar pessoas obesas. Eu achei a ideia muito boa e eu acho que ela tem que ser estendida a todos os cemitérios. Mas, Gerson, nós estamos falando aqui em cemitérios, estamos falando em entes queridos que se foram, e um ouvinte, telespectador, nos mandou um e-mail assim muito emocionante. Ele dizia que perdeu o filho único que ele tinha e estava num desespero total. Não é para menos. Eu acho que o pai ou a mãe nunca imaginam enterrar seu filho. É um sofrimento sem limites, eu imagino. Será que você não teria aí uma historinha que pudesse amenizar um pouquinho
o sofrimento deste pai? Tereza, você e antes o Pedro me comoveram. E essa tua solicitação não é fácil de atender, mas vou me esforçar para que todos compreendam onde eu quero chegar. Então, vamos lá, ouçam com atenção. Um homem sofria pelo pior que poderia acontecer a um ser humano. Seu filho estava morto. Desde a sua morte, e por muitos anos, não conseguia dormir. Ele chorava até o amanhecer. Até que um dia, um anjo, em seu sonho, lhe diz: pare de chorar. E ele responde ao anjo: eu não posso suportar ficar sem ver meu filho. O anjo disse: você quer vê-lo? O homem disse: sim, por favor. Então o anjo dá uma ordem para um monte de crianças vestidas de branco, como anjos, e com uma vela acesa em suas mãos. E o homem diz: quem são eles? E o anjo responde: são as crianças que morreram. Eles fazem esse passeio todos os dias porque eles são puros. E o meu filho está entre eles? O anjo logo responde: sim, agora você vai vê-lo. Enquanto isso, passavam centenas de crianças. E lá vem o garoto. E o homem o vê radiante, como dele se lembrava. Mas de repente ele nota uma coisa. Dentre todos os garotos, era o único que tinha a vela apagada em suas mãos. O homem fica muito triste. O menino vê o pai e vem correndo e abraça-se com muita força, com a saudade. E o homem diz: filho, por que a tua vela não está acesa como a de todos? Está apagada. Pai, suas lágrimas caem todas as noites e apagam a minha vela. Essa história tem como moral que não devemos chorar, nos desesperar com a partida de nossos entes queridos, pois eles sofrem com a nossa tristeza. Lembre-se, sim, com saudade dos bons momentos vividos juntos, pois assim, na eternidade, eles sorriem, lembrando junto conosco as boas recordações que ficaram para trás, mas permanecerão sempre vivas em nossos corações. Teresa, aí está a história que pediste e que tenha te agradado e aos que ouviram também. Ficaria muito feliz. Obrigado pela atenção. Olha, Gerson, essa história é tão emocionante, tão linda, que na verdade ela superou todas as minhas expectativas. Parabéns. Pedro, agora eu passo a palavra para você. Olha, Teresa, Gerson, autor da história, muito bonita, emocionante. Eu me emocionei até, tem um motivo até particular, a semana que passou, está passando. Dia 13 de maio seria aniversário da minha mãe, Laura do Couto, de quem eu me lembro sempre com muita saudade e relembrando exatamente, como você disse, momentos alegres de minha vida que passei junto a ela. Olha, Pedro, sua mãe nasceu numa data tão marcante, não é? Em que nós
comemoramos e celebramos a abolição da escravatura no Brasil. E é exatamente esse um dos temas do nosso programa, pois na última quarta-feira, dia 13, foi celebrada a Lei Áurea, que ocorreu em 1888, que oficialmente trouxe aos negros brasileiros sua liberdade. A primeira grande etapa do processo de abolição da escravatura ocorreu em 1850, com a extinção do tráfico de escravos no Brasil. 21 anos depois, em 1871, foi promulgada a Lei do Ventre Livre, que tornava livres os filhos de escravos que nascessem a partir dessa data. Em 1885, foi promulgada a Lei Saraiva-Cotigipe, conhecida como a Lei dos Sexagenários, que beneficiava os negros com mais de 65 anos de idade. Isto porque não deveriam ser muitos os que chegavam aos 65 anos, pois cansados e tão sacrificados, quando chegavam já não podiam trabalhar e não interessava a seus donos tê-los como escravos. E muitos chegaram a morrer na mais absoluta miséria, sem um mínimo de generosidade e de compaixão daqueles a quem serviram durante toda a sua vida. É inegável que herdamos, graças a Deus, os propósitos de uma legião de mulheres e homens negros que se rebelaram e ainda hoje se rebelam contra um sistema discriminatório e opressor. Tiveram a coragem de lançar mão de suas vidas quando escravos, ao se conformarem com a prisão física e até a prisão de pensamento. Mas contrapuseram-se ante as tentativas de aniquilamento de seus valores africanos, contribuindo, desta forma, com sua cultura para a fundação e o progresso do nosso Brasil. Chamo a atenção que temos observado há algum tempo que há um enfraquecimento do movimento contra a discriminação praticada contra os negros. Parece-nos que sutilmente a discriminação encontrou espaço para ressurgir. Temos visto isto com frequência nos estádios de futebol, quando os jogadores negros chegam a ser chamados de macacos. Olha, um horror, um absurdo. Torna-se necessário buscar maior participação e cidadania para os nossos irmãos afrodescendentes e sempre enaltecer e prestigiar todos os grupos e movimentos que propagam o não ao racismo, à discriminação e ao preconceito. É importante politizar esse nosso povo, dando-lhes educação e fortalecendo seus basilares princípios de nação soberana, igualitária e democrática, renovando a memória e prestigiando nossa trajetória de conquista de direitos, igualdade de oportunidades para todos e que foram conseguidas com muita luta, com muito sangue e à custa de muitas vidas que se perderam. Após 127 anos do fim da escravidão, nossos irmãos negros ainda têm muito a conquistar. Seus direitos ainda são violados todos os dias. Por isso, cada um de nós tem a obrigação de se engajar nessa luta contra o maldito racismo, pois todos somos irmãos, existindo, como eu sempre digo, apenas uma raça, a raça humana. Vocês querem acrescentar alguma coisa, Gerson e Pedro? Tereza, eu respeito muito as palavras que você acaba de pronunciar. E nos emociona a luta contra o racismo. Essa sua luta é realmente um exemplo que todos temos que seguir. Suas palavras são de uma grande preciosidade. Quero acrescentar que o surgimento do movimento abolicionista no Brasil tem como uma das principais figuras e personagens Joaquim Nabuco. Também quero dizer que todos temos a obrigação de ter uma responsabilidade uns com os outros e o dever de atribuir respeito
respeito e oportunidade a todos, sejam amarelos, negros ou brancos, sem hipocrisia, sem demagogia ou cinismo. Acrescentando, Teresa, que sou um defensor da implementação da lei que institui na educação escolar o estudo da cultura negra e afro-brasileira, que é uma das justas ambições atuais da liderança negra. Isto traria uma mudança de olhar, mostrando os valores e a contribuição dada pelos nossos irmãos negros à nação brasileira. Bravos, Teresa, outra vez, imensamente justa a sua causa, a qual eu me abraço. Obrigada pelas palavras elogiosas, Gerson, mas não é difícil falar sobre esse tema que é tão importante e que nós vivemos no nosso dia a dia. Eu passo a palavra ao Pedro, que eu tenho certeza ele tem muito a acrescentar. A abolição da escravatura é uma das mais belas páginas da história do Brasil. É preciso, entretanto, dar sequência ao processo de resgate da ignomínia que foi a escravidão, que em nosso país durou mais de 300 anos. Começou em 1500 e poucos e terminou em 1888 na campanha abolicionista. Liderada por Joaquim Nabuco, senador, foi até um caso interessante porque houve uma frente ampla. Joaquim Nabuco, senador do Império monarquista. Rui Barbosa, um dos líderes da campanha, republicano. José do Patrocínio, advogado negro, que afirmava nos discursos que Deus tinha lhe dado o sangue de Otelo para ter ciúme da minha pátria. E teve o maior orador da campanha, que é o senador Lopes Trovão. Foi uma página belíssima da história brasileira e que é preciso ainda ser lembrada, como foi aqui, tanto pela Teresa, pelo Gerson Berger. Pedro e Gerson, muito haveria a falar sobre este momento tão significativo e importante na história do nosso país, que foi a abolição da escravatura. Mas, infelizmente, já me avisaram que o nosso tempo acabou. Então, mais uma vez, eu agradeço a presença dos dois, como sempre contribuindo tanto com o programa. A você, amigo telespectador, uma boa noite muito especial, um excelente descanso e uma semana maravilhosa. Vamos estar juntos no próximo sábado, às 11h30, aqui na CNT. Até lá!